Olá, meus amores, aqui quem fala é Renata Peron e esse é o Pode Pô, o podcast que fala o que os outros não têm coragem. Eu falei para vocês que eu ia trazer temas pertinentes, importantes para a nossa sociedade brasileira. Hoje eu quero falar um tema que para mim é muito importante, até porque eu estou fazendo 50 anos, logo, velhices LGBTQIAPN+. Nós temos uma ONG aqui em São Paulo chamada Eternamente Sou. E eu estou aqui com meu amigo Luiz Baron, que eu vou ler aqui um spoiler dele. Luiz Baron, que é presidente da Eternamente Sou e aparece como uma das vozes mais importantes neste debate, principalmente falando sobre solidão, invisibilidade, HIV e AIDS, mercado de trabalho, envelhecimento de pessoas trans e a necessidade de políticas públicas específicas para velhices LGBT. O que é Eternamente? Eternamente Sou é hoje uma das principais referências no Brasil quando o assunto é o envelhecimento da população LGBTQIAPN+. Acolhimento, combate ao etarismo, garantia de direito das pessoas LGBT 50 e 60+. A ONG atua com apoio psicossocial, rodas de conversa, ações culturais e solidárias, atendimento jurídico, fortalecimento da cidadania da população 50, 60+. Eu tenho a honra de apresentar aqui meu querido amigo Luiz Baron. Renata, é um prazer estar aqui. Primeiro eu queria agradecer, que eu estou muito honrado de ser seu convidado aqui. Eu e a Renata eu falo sempre que é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo louco que a gente vive, que eu prezo da amizade dela com muito orgulho. E só dando uma pequena correção, na realidade a Eternamente Sou não é uma das entidades que trabalham com velhices LGBT. É a única entidade no Brasil que trabalha com o envelhecimento da população LGBTQIAPN+, uma organização da sociedade civil. Existem outras estruturas que trabalham, mas são mais acadêmicas, enfim. Mas que trabalha efetivamente com esse assunto, nós somos a única no Brasil e uma das 7 no mundo que trabalham no formato que nós trabalhamos. E como foi que surgiu a Eternamente Sou? Então, eu não estava no surgimento da Eternamente Sou, eu chego um pouco depois. Mas a pessoa que fundou, o fundador, junto com as outras pessoas, ele começou a pensar no que ela poderia trabalhar para servir a comunidade LGBTQIAPN+. E, em segundo momento, onde é que estavam as pessoas da comunidade LGBT idosas? Né? Onde é que elas vivem, como elas existem, como é a saúde, como é a vida social. Pensando nisso, criou-se o primeiro seminário de velhices LGBT em junho de 2017. Eu acho que eu estava, não estava não nesse Você seminário? estava. Tava. Eu já vi foto. A Renata é do ramo. E até quando ela era novinha, né, amiga? É verdade. A partir daí a gente começou a fazer um seminário por ano, mas em 2018 houve a necessidade de criar efetivamente, de ter um CNPJ para essa associação. CNPJ a gente oficializa, ela pode começar a fazer processos que envolvam a sociedade civil, ir atrás de políticas públicas e tudo mais. Emendas parlamentares. Receber emendas. Não só isso, mas a própria doação, ela é muito facilitada como você ter um CNPJ, né? Porque você tem como cobrar. Sim. Você tem uma instituição ali que já tem estatuto, tem processo jurídico. Então é muito importante, já fica a dica aqui, que é muito importante as organizações da sociedade civil terem toda a sua documentação em dia. Isso é fundamental. Sim. E quando foi que você percebeu que existia o abandono das pessoas LGBTQIAPN+? Ou você ou quem fundou, né? Não. Aí que há uma coincidência. Por exemplo, em 2016, eu estava na parada LGBT e estava com um namorado meu que era um pouco mais velho. Ah, mais velho. Mais velha. Eu gosto de novinho, de velhinho, eu gosto de tudo. Eu gosto de gente. Ah. Então, se for gostoso, eu tô dentro. Você é cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho, total. E nós estávamos de mão dada, porque eu tenho medo de multidão. Né? E nós estávamos lá na Consolação, assim, caminhando. Estava muito gostoso. Ele estava de mão dada comigo, porque eu fico apavorado com muita gente. E aí passou 2 bichas novas, as novinhas, um casalzinho de mão dadinha, e falou assim, olha, os velhinhos vêm na parada. Eu fiquei possuído. Porque velhinho? Que velhinho? Eu, velhinho? Aí eu olhei pra ele e falei, olha, estão chamando a gente de velhinho aqui. Aquelas bichas boladas, uma porrada nela. Aí ele virou pra mim e falou, Luiz, somos nós. Aí eu
Deu uma é parada, verdade. né? Aí eu parei e aquilo, pá, parecia uma pedrada na minha cabeça, Sim. porque até então eu não tinha pensado no envelhecimento. Eu também não tinha me reconhecido. Existe uma questão, a velhice, como um todo, não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas como para todas as pessoas, ela é um reconhecimento que vem de fora para dentro. Né? Você se olha no espelho, tá um pouco diferente e tal. Mas quem te reconhece como pessoa velha é de fora. Tem um livro maravilhoso da Simone de Beauvoir que chama A Velhice, e que fala exatamente sobre essa tratativa, que é um reconhecimento externo, que a gente está sempre sujeito, principalmente nós da comunidade LGBTQIAPN+, a gente está sempre sujeito a esse reconhecimento externo. Né? E aquilo me fez estudar. Em 2016 eu comecei a estudar efetivamente. Paper científico, eu sou muito CDF, né? E aí comecei a olhar e vi que o material que tinha aqui no Brasil era absolutamente medíocre, incipiente. Comecei a estudar material da França, da Espanha, do Uruguai, tinha um material muito bom, mas nada estruturado. A gente tem que levar em consideração que a gente fala de velhice no Brasil fortemente de 40, 30 anos para cá. Imagina de velhice LGBT, amiga. Não é fácil não, né? Então, em 2017 eu começo a trabalhar com isso, a fazer palestra e tal. E comecei a escrever, tem um artigo meu no UOL, que saiu na época e tal, porque eu já me preocupava com meus pares, mas me preocupava com homens gays, que era onde eu habitava. E ainda habito, né? A gente fica velho, mas não deixa de ser viado, né? Desculpa a expressão. Vem cá, e por que ainda falamos pouco sobre velhices LGBT? Então, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder. A gente pode responder de duas formas. Uma, porque que se fala pouco de velhice LGBT de fora da comunidade LGBT. Certo? Porque isso não é uma questão. A velhice, ela é tratada como assexuada. Né? Passou dos 50, você não tem mais sexo. Vamos fazer a velhice da OMS. 60 anos. 60 anos. Quando você faz... Não é sexo, é sexualidade. Então, quando uma pessoa passa dos 60 anos, ela é destituída de todas as suas características mais importantes. Por exemplo, eu sou um médico, eu sou um cara que trabalho, que faço sexo, que namoro, e sou gay. Quando eu faço 60 anos, eu viro um aposentado. Né? Então, você destitui aquela pessoa de todas as suas características mais importantes e ela vira aquela pessoa amorfa, velha. Quando você destitui a orientação e a identidade. Você pode destituir uma mulher travesti da identidade dela? Não, de jeito nenhum. Você vai matá-la. Você pode destituir um gay da orientação dele? Não. Por que chama orientação? Porque é o norte daquela pessoa. Ela passou uma vida vivendo norteada por aquilo. Né? Então, e aí começa o problema, porque a velhice como um todo, ela é excluída da sexualidade. A sexualidade é tirada dela. A sexualidade não é só o sexo. É tudo que... Essa comunicação envolvem, né? Que eu estou tendo aqui com você, essa energia que nós dois trocamos na rua, que não é sexo, ela vem da sexualidade, da minha necessidade de comunicar, de ser aceito, de estar dentro, de pertencer. Isso é sexualidade. Sim. Quando você fala 50 e 60 mais, eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que é por conta das travestis e sei todo o histórico, mas eu queria que você explanasse um pouco disso. Porque para os homens gays, 60, e para as mulheres travestis ou... Então, na nossa instituição, nós tratamos assim. A gente recebe pessoas LGBTQIAPN+, cis, a partir dos 50 anos. Pessoas da comunidade com a letra T, a partir dos 40. Né? Porque você percebe os recortes, né? A gente percebe, tem que ter sensibilidade para isso. Sim. Porque, por exemplo, uma mulher travesti, periférica, que teve uma vida dificílima, que a gente sabe que não é fácil. Você pode falar com isso com muito mais propriedade. Eu não sou uma mulher travesti, eu não sou uma mulher trans. Mas, pela nossa experiência, a gente sabe que essa velhice, aos 40 anos, essa idade de 40 anos para ela, é muito mais problemática, 60, né? É muito mais complexa do que para um homem cis. Gay, seja lá o que ele for. Então, a pessoa cisgênera, ela já existe com vantagens. Vantagens, entenda o que eu estou dizendo, que não é ser vantagem uma pessoa cis, mas é o universo dá vantagem para a pessoa cis. Sim. Certo? Entendi. Por isso que a gente tem 40 anos para pessoas trans. Quais são as maiores dores de uma pessoa LGBT 60 a mais, na sua opinião?
Olha, eu posso falar pelo grupo e posso falar por mim mesmo. Uhum. Vou falar pelo grupo. Vou tentar entender isso de forma coletiva. Sim. Existe uma questão que é o de pertencimento, primeiro. As pessoas falam solidão, tal. Eu não acho. Eu acho que existe todas as questões de solidão, tal, mas uma questão, por exemplo, eu pertenci toda a minha vida, ou pelo menos eu estive perto, ou pelo menos eu me reconheci dentro de uma comunidade, certo? Que é a LGBTQIAPN+. Uhum. Quando eu fico velho, de alguma forma essa comunidade me dá uma empurrada para fora, né? Os meios sociais já não são para eu frequentar, as minhas paqueras já não funcionam do mesmo jeito, a minha relação de sedução ela não é observada, né? Isso é muito difícil. Sim. E não estou falando por mim, estou falando que é o que eu noto. É a sua vivência também. A né? minha vivência com os meus pares dentro da associação e fora dele. Uhum. Então, quando uma pessoa chega aos 60 anos, um homem cis gay, por exemplo, chega aos 60 anos, ele encontra grande dificuldade de ter lugares que o acolham e de causar interesse nas outras pessoas. Não estou falando nem interesse sexual, estou falando interesse como gente. Uhum. Né? Sim. E aí nós temos a questão da solidão. Por exemplo, o que é solidão? Existe uma coisa que eu sempre digo, que nós somos, assim como a velhice ela é encarada de fora para dentro, alguns parâmetros da comunidade LGBTQIAPN+, também vêm de fora. Né? O que é ser um homem gay bacana? É ter passabilidade por hétero, que é ridículo. Se ele for afeminado, Se ele for afeminado, ele já está num outro patamar. Uhum. Se ele for a bichinha pão com ovo, então a passiva, sabe? A passiva, a ativa, como se nós fôssemos pessoas de outros planetas. Sim. Né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque você está falando e eu estou me colocando no meu lugar de travesti. Eu não vivo de prostituição, nunca fiz. Então, o que eu vou falar aqui não é que eu estou sendo contra as meninas que fazem, porque precisam fazer. Porque é o único caminho que elas têm. A gente pode até dizer, hoje em dia, que existe políticas de inclusão, que hoje elas podem escolher e tal. Mas nós estamos falando de São Paulo. É de uma bolha, pequena, né? É uma bolha. É uma bolha. A nível nacional, a única sobrevivência é a prostituição. Então, vocês nunca vão ouvir eu falar aqui que eu sou contra, que eu acho isso uma coisa absurda e tal. Quem Só que sou eu eu fiz uma para falar escolha isso, para né? mim, né? Eu fiz uma escolha. Aí, eu entendi, durante o meu processo, de que para a travesti que trabalha com prostituição, ela só é um ser humano existente até os 29, no máximo 30, sexualmente falando. Porque ela é uma pessoa que vive para os fetiches dos homens. E como os homens gostam só das cocotinhas, das novinhas, seja mulher cis ou mulher trans, ou seja, até um gay afeminado, se passar por essa coisa da delicadeza, serve. Depois a gente não serve mais. Uhum. Então, você estava falando aí sobre 60 anos, tem isso, e para travesti é aos 40. A gente, quando chega nos 40, eu estou com 49, a gente já morreu para muita gente. Morreu socialmente. Agora, não é o meu caso específico, porque eu fui criando mecanismos de defesa dessa loucura toda. Mas eu já sinto hoje que existe etarismo, para mim, encantar nos lugares. As pessoas não querem mais me contratar como era antes. E aí eu tive que me reinventar. Hoje eu estou nos lugares que eu tenho 50, 60 anos junto, que vão entender mais ou menos a minha mecânica. Para você ver que o envelhecimento, ele é uma coisa ruim em que aspecto? Quando você não tem acolhimento. É excludente. Ele é excludente. Quando você não tem acolhimento. Então, quando é que ele é excludente? Não é o envelhecimento que é excludente. É a comunidade e a forma como ela lida com o envelhecimento. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu me sinto absolutamente apto em estar em qualquer lugar social da comunidade e fora dela. Não, e eu vejo você em qualquer lugar. Eu vou para tudo quanto é lugar. Gente, eu encontro essa criatura em qualquer... Pode falar a verdade. Em qualquer lugar, porque aqui você fala o que os outros não falam, hein, é gente? Verdade, é verdade. E eu vou, porque eu gosto. Por exemplo, e os olhares? E os olhares? Como amiga, é que você agora eu vou falar sobre mim mesmo, porque Ah. até então eu estava falando isso de uma forma coletiva. Sim. Eu lido muito bem, É, né? porque... É que você é um homem leve, Luiz. Não sou não, Renato, eu sou bem punk rock. É. Sou punk rock. Mas então você vende Mas- pra mim uma ideia muito Não, mas o muito que eu sou maravilhosa, punk que Eu rock? vejo você como uma pessoa super leve. Mas por que eu sou punk rock? Porque as minhas ideias eu defendo até morrer. Ah, tá.
As coisas que eu acredito, eu brigo. Já briguei na rua, já apanhei e tudo mais. Por quê? Porque eu acredito naquilo. Assim como eu acredito no trabalho que eu faço. Agora, no dia a dia, amiga, vamos paquerar? Você não vai jogar o peso do mundo em cima do boy, né? Você vai lá, conversa. Sim. Eu acho que eu continuo sendo uma pessoa sedutora. Eu vou lá, converso bastante. Gosto de namorar bastante, enfim. Então, por que eu não vou sair? Eu tô na rua. Sim. Quero estar vivo, tô vivo. Então, eu continuo pertencendo à comunidade LGBTQIAPN+, de forma social também. Porque o que acontece com as mulheres trans travestis é que aos 40 anos elas morrem socialmente. Sim. Né? Não estou falando morrem socialmente como um todo, mas a sua grande maioria deixa de poder fazer... Eu já ouvi uma travesti chamar uma outra de 41 de velha. De Cacurana. Eu já sou chamada, para quem não conhece, dá um Google, tá? Cacurana. As bichas já me chamam e dizem, Renata já está Cacurana. Por quê? Quer dizer que eu já estou velha. E olha que eu tenho 49... Gente, eu estou na flor da idade. Flor da idade, uma eu me sinto uma cocotinha, uma menina... Não, fora a disposição que você tem, né, A disposição que eu tenho, meu amor, muitas de 20 não tem, tá? Agora, porque o que eu rodo aí na noite... Claro. Nossa, a Renata, é fácil encontrá-la. É muito fácil. Não sou eu que saio Bento tanto. Freitas, República... Praça do Aroche. Sim, amiga, não sou eu que saio tanto, é você que sai muito e me encontra, né, Renata? Tenha dó. Não, mas se eu te encontro é porque você sai muito. Porque eu estou na rua. O que eu queria dizer é o seguinte, tem uma frase do Ariano Suassuna que diz o seguinte, que a esperteza é a inteligência do pobre. Eu adoro essa frase. Como? A esperteza é a inteligência do pobre. A gente pode tomar pobre como pessoa, não vou falar de financeiramente falando, mas como aquela pessoa que não consegue ter os recursos necessários para ela viver. Então, por exemplo, uma mulher travesti que se prostitui, ela nunca vou achar um erro, porque é aquilo que a sociedade impôs e espera dela. É. Quando você vê uma travesti, por exemplo, bem-sucedida no sentido de que ela teve uma educação formal e que trabalha, e como você ou como outras que a gente conhece, a sociedade acha isso uma excrescência, porque ela acha que o papel de uma pessoa trans travesti é estar à margem. E é subserviente a elas, né? Subserviente, é para servir. É para servir. Certo? É verdade. E para servir nas coisas mais recônditas daquela mente hétero... Sei lá, nem vou falar, gente. Só vou falar palavra. Eu encontrei aqui uma fala sua, vê se é sua mesmo ou foi enganada, que diz assim... É fake news. Você costuma dizer que muitas pessoas LGBT morrem socialmente antes da velhice. Acho que você falou isso agora. Não falei, não. Eu falei isso para as pessoas trans. Mas o que eu posso corrigir dessa frase é o seguinte, que a comunidade LGBTQIAPN+, assim como a comunidade heterossexual, como todas, elas vão excluindo você à medida que você vai ficando velho. Então, se você não cumprir o papel do tiozinho, do vovô, do papaizinho, não sei o quê, você não vale nada. O que é a velhice, Renata? O que significa fazer 60 anos? Para o capital, para a grana, eu não sou mais produtivo e eu não sou mais reprodutivo. Nossa. Que é isso. O capital fala isso. Essa pessoa não reproduz, não cria mão de obra de trabalho, certo? Mas isso é pior para as mulheres, né? Pior, aí tem a questão de gênero. Porque o homem, em alguns aspectos da sociedade, eu já percebi. Você de cabelo branco, um branco platinado, lindo, a gente acha que você é um homem bonito porque tem esse cabelo dessa cor. Pois é. A mulher, se chegar bem-sucedido, né? A mulher, se chegar aos 60 com cabelo dessa assim, cor, é velha. É corajosa. É corajosa. Nossa, tem coragem, né? Com esse cabelo. Você não pinta? Por que você não pinta o cabelo? Aí tem uma questão de gênero forte. Né? Que aí já é uma outra questão, que tem a sociedade machista, misógina, que espera que as mulheres estejam sempre prontas para o desejo do olhar daquele macho. É muito triste. Isso é uma cobrança horrorosa que mata as mulheres, que causa violência, porque quando há uma tensão nesse processo, a gente vê a quantidade de mulheres que estão sendo assassinadas, Renato. É um 4 por dia. Sabe? Né? Quantidade de travestis, de trans travestis que são mortas no Brasil. Sim. É muito triste. Quanto maior a representatividade... Quanto mais você demonstra o feminino, seja para nós, mulheres trans, ou mulheres cis, ou até os gays afeminados, Sim. os homens, os pseudos-homens, né? Porque para mim isso não é homem.
Eles querem exterminar a gente. É homem, não quer a nossa Renata. existência. É homem. É um homem que eu não quero homem. como representante. Eu tenho uma... eu vou falar, pô, se você é minha amiga, acho que não tem problema. Mas eu acho que o problema do mundo, nesse momento de hoje, é homem cis, velho, branco. E olha, eu tô falando de gente, pelo amor de Deus, não é um preconceito. Eu sou o típico homem cis, velho, branco. Sim. Mas se você olhar o mundo, esse machismo, essa coisa macha, decadente, escrota, tá dominando os lugares. E a saúde mental desses homens, como é que fica, desses Amiga, homens velhos? é o seguinte... Sabendo que eles são o macho alfa horrorosos. Não sabem. Não Eles sabem, acham né? que eles são certos. Que o mundo é assim, porque eles são bacana. Eles querem mandar, querem determinar, querem te matar. É muito triste, né? Eu até complementaria que existem mulheres que pensam assim também. O machismo não é só uma questão do homem. É social, né? É uma questão de sociedade, questão cultural. Até porque a gente é educado não é pelos pais. Não. A gente é educado pelas mães. Eu lembro, quando eu era criança, eu ouvia que quando uma criança, um menino, cruzava as pernas, só pelo fato de cruzar as pernas, a mãe dizia: Ei, que é isso? Isso é coisa de mulher, abre essas pernas. O menino tinha que ficar de perna aberta e sentar de um jeito como se fosse pro ataque. Isso. Né? A menina... Quando o menino senta de perna aberta, assim, é um jeito de mostrar que ele tem pau. É um negócio... sei lá. Falocêntrico total. Aí, a ordem do pau. Saca? Quando a menina senta de perna aberta, o que é que a mãe diz? Ei, isso não é coisa minha, não. Fecha isso daí. Fecha as pernas. Esconda os seus pudores. Então, assim, a gente, infelizmente, fomos criadas e forjadas em uma sociedade muito patriarcal, machista misógina, heteronormativa. horrorosa. E aí, assim, existem todos esses fatores? Existe. O que você faz? Você escolhe. Eu escolhi. Eu falei, eu não vou por esse caminho. Eu quero... Nossa, eu nasci um menino do sexo masculino. E negar tudo isso para me compreender enquanto uma mulher... Porque, gente, entenda, eu estou falando de mulher. Eu sou uma mulher. Eu não sou do sexo macho ou fêmea. Eu sou do sexo macho. Mas eu sou uma mulher. Porque é uma identidade, como diz a própria Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se. Então, as pessoas precisam entender isso. É tanto que agora a gente está tendo dificuldades em usar banheiros porque as pessoas não querem assumir os preconceitos delas e entenderem que nós somos mulheres também. Então, está tendo aí uma loucura ainda faz parte de uma sociedade burra que entende que a sua identidade ela está no órgão genital. Porque elas não entendem que uma coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. Claro, isso são coisas diferentes. Total. Eu tive há pouco tempo um romance com um rapaz trans, há uns 2 anos atrás, que eu fiquei bem encantado. Deixa eu só explicar aqui pro povo, porque pode ser que tenha gente que não saiba. Isso. Um homem trans, para você que é bem leigazinha, bem leigozinho, é uma pessoa que nasceu do sexo feminino. Com a genital feminina. Com a genital feminina, mas se compreendeu com um homem. Então, como é que faz essa transição? Com hormônios. Toma testosterona e aí cria-se todo um tipo físico masculino. Você olha para aquela figura, você não vê traços de feminilidade. Esse é o homem trans. É uma performance que eu chamo. Uma performance não no sentido negativo, no mais positivo possível. A pessoa, ela vai ficar... E aquele era um rapaz que tinha uma passabilidade enorme. Tanto é que eu só me dei conta disso quando ele me falou. Mas só uma correção. Ele não deixa de ser homem trans se ele não tomar hormônios, tá? É uma escolha que ele faz. Tem homens trans que falam, eu não vou tomar hormônio. E tudo bem. E você como eu sou e acabou. Tem uns que querem ter mais... a gente usa essa palavra passabilidade de masculinidade, aí eles tomam. Mas necessariamente não tem. Nem homens trans, nem mulheres trans, tá? Só para deixar Acho que claro. Tem que ficar claro que isso é uma identidade. É como a pessoa se identifica. Exato. Se ela não vai fazer como coisas ela para melhorar, é outra Exatamente. coisa. Não, melhorar também é só entre aspas. Porque o meu melhorar é diferente do seu. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela se identifica, nasceu com uma genital feminina, ela se identifica como um menino e ela necessariamente não precisa performar barba, bigode e tal. Sim. Ela falou, olha, eu sou assim, meu nome é esse e acabou. Então, comecei um namoro
Eu não lembro mais porque que eu falei isso. Você estava falando que você se relacionou com uma pessoa trans há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu fiquei bem apaixonado, porque foi uma relação muito legal, né? Sim. E o falo ali não fez... Diferença para você. Para mim não fez nenhuma diferença. Então, eu consegui... eu achei o homem mais perfeito da minha vida, porque ele tinha a identidade dele estava muito instalada, um homem já de 35 anos, enfim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu percebia que ele estava permeado por alguma coisa feminina que eu não sabia identificar muito bem, mas que era muito aconchegante, saca? E aí eu achei aquilo tudo muito... Eu falo com muita alegria isso, achei aquilo muito confortável, achei aquilo... Sabe, foi um homem... Gostoso, sexy. De estar, de encantador. Eu já tentei, tá? Mas tá difícil achar, viu, Mel? Né? Os homens trans tá não grande. querem... Não, os homens trans não querem ter nada comigo. Me chamaram um dia na rede social de falocêntrica. Olha! Falou que eu não gostava. Eu falei, gente, mas eu nunca saí com uma pessoa trans. Como é Me que convida. eu vou saber? Não é? Como é que eu vou saber? Eu preciso primeiro sair, experimentar e tal. Hã? Já saiu com pessoa trans? Não, eu já saí com pessoa trans, mas eu não saí com um homem trans. Tá. Porque Nesse eu papel tenho... de gênero, né? eu falei, menino, a gente tem no sex shopping vários tamanhos de brinquedos, compra o brinquedo e você usa. Ele não quis, ficou com raiva de mim e tudo, e até me excluiu da sexo. Olha que mal. Mas isso é tudo muito complexo, né, Renata? A sexualidade humana é um mar de possibilidades. Sim. Não é isso, aquilo, branco e preto. Mas, gente, a Edith Modesto que fala que é um prisma. Edith Modesto, nós gigantesca. amamos você. Um beijo pra você, que eu vou marcar você pra você assistir essa entrevista. Isso, ela fala que tem esse prisma, né, onde existe a sexualidade, que é totalmente fragmentado, totalmente multicolorido. Sim. Então, sabe, e quando você fica achando que é tudo preto e branco, é muito chato, né, Renata? Ser careta é um porre. Graças a Deus que a gente não é. Ou pelo menos a gente tenta não ser. Não, tem gente que acha que eu sou careta, mas cada pelo cada papo aqui, meu amor, não tô vendo nada de careta. Cada um. Vamos falar agora sobre memórias e sobrevivências. É um assunto que é um pouco delicado, mas ali é necessário, precisa que a gente fale sobre isso, até para a nova geração. A sua geração atravessou a pandemia da AIDS, né? Sim. Que marcas isso deixou? Profundas, né? Profundas. Não só para... Primeiro, eu acho que a gente tem que entender isso como comunidade, né? As mulheres trans travestis, os homens gays foram muito afetados, mas as lésbicas também foram, as pessoas bissexuais também foram. E quem não se contaminou com o vírus e foi embora naquele momento, também sofreu muito, porque perdeu seus pares, perdeu seus amigos. Você vê pessoas jovens naquela época, com 30 anos, 27 anos, tudo morrendo, indo embora. No ano de 91, eu enterrei 6 amigos. Eu também. Eu enterrei... Eu nessa época morava em Juazeiro da Bahia. Olha que loucura. Eu ia quase todos os dias para velórios de amigos meus. Que era assim, a gente morava em um bairro que tinha mais ou menos umas 10 ruas, e cada rua tinha um veado, porque o veado nasce em tudo quanto é árvore. A Bahia é prolífica. A Bahia vai me matar, o pessoal da Bahia. Gente, Bahia, calma. Peraí, eu também amo a Bahia, tenho um filho baiano, inclusive. Então a gente ia para o velório, cada vez um deles, e tinha um preconceito tão gigante que eu não peguei HIV, mas só porque eu vivia com eles, eu tinha HIV também. Claro. Porque a gente foi entendendo isso depois. Mas, na época, a gente achava que o fato de não ter nos eximia de estar no meio deles. Não, estava no meio, tinha também. Claro. Foi uma coisa tão louca. O HIV era uma identidade. Era. Foi uma coisa tão enlouquecedora que uma vez o meu amigo que tinha HIV, ele pegou uma coceira no corpo porque ele estava tomando o AZT, que era um remédio grande assim, azul. Coitada. Aí ele tomava, acho que era 14 comprimidos, ou era 18, era uma coisa assim absurda. Então ele começou uma coceira porque o médico disse que não era para ele tomar cerveja. E ele não estava aguentando e tomou cerveja. Ele começou a empelotar e começou a se coçar inteiro. Aí a gente pegou um carro, fomos embora para casa. Quando eu vi aquilo ali, o meu cérebro registrou que eu iria pegar aquilo. Pois eu peguei uma coceira. Tá vendo? Uma coceira danada. Eu falei, meu Deus, eu peguei HIV também. Olha só. Só porque eu tava com ele. Aí eu fui no médico, fiz os exames. O médico falou, você não tem, meu filho, para com isso.
Porque na época era meu filho, tá? Agora é minha filha. Aí eu falei, mas eu tô me coçando inteira. Ele falou, peraí que eu vou te passar um remédio que vai passar rapidamente. Ele me passou, gente, enxofre. Pra eu tomar banho com enxofre. Sim, pra lavar sua pelezinha. Aí eu botei nas águas, né? Tomei banho nas águas, joguei o enxofre. No outro dia não tinha nada, tá? Era tudo psicológico. Era tudo psicológico. Então, aquela é uma época muito difícil, que deixou feridas muito graves, eu acho. A população LGBTQIA+, que hoje tem 50, 60, 70 anos e mais, a minha idade um pouco mais, ela traz essa ferida existencial, que eu chamo de ferida existencial. Por quê? Porque foi algo que colocou você como grupo de risco. Era ser viado, ser travesti, ser da comunidade, era a pessoa que já estava doente e que ia morrer. E que era a praga de Deus. Então, além de tudo, sim, eu era o pecado divino, que tinha que ser eliminado, né? Então, eu vou trazer para uma conversa um pouco autorreferente. Em 87, o meu parceiro morreu de AIDS, né? A gente estava um ano juntos, mais ou menos, e eu recebi o diagnóstico de HIV em 87. Então, aquilo foi devastador, porque era um momento que não havia medicação, tinha um AZT, mas estava chegando no Brasil, inclusive, acho que nem tinha ainda. Até aqui. Através do contrabandos, aeromoços. Os aeromoços. Traziam piloto. Tal. Eu até cheguei a comprar um, mas eu não tomei. Porque eu comecei a ler algumas matérias que saíam e tal. As contraindicações eram terríveis. Não só isso, como a fase final. Tem um filme maravilhoso, chama Clube de Compras Dallas. Ah, já vi. Que é um filme que fala sobre esses efeitos colaterais e a fase final da pessoa que tinha AZT, porque a pessoa morria mesmo com AZT. Sim. Né? Mas ela tinha uma fase final, terminal, horrorosa. Muito pior que sem tomar. Então eu optei por não tomar. Mas enfim, não estou falando de mim. Sim. Mas aí você começa a ver as relações entre as pessoas degradando. Porque um amigo estava no hospital, meu parceiro ficou no hospital para morrer. E os amigos dele não foram visitá-lo. Porque eles tinham medo de pegar. Para você ter uma ideia, ele ficou acamado na fase... Não era na fase terminal ainda. Um pouco antes disso, uns 2 meses, ele ficou 1 mês no hospital. E o pessoal lá passava para fazer a barba, sabe? Era um hospital bacana, a família dele tinha posses. E passava para fazer barba dos pacientes. Ninguém entrava para fazer a barba dele. Nossa. Quem fazia a barba dele era eu. Né? Então, existia essa mística de que aquilo se pegava até se você estivesse no mesmo ambiente. Amor, tinha umas bichas tão cruéis que elas diziam que não era para os amigos nossos irem almoçar em nossa casa, porque o meu amigo ia cortar os dedos e botar o sangue na comida. E se você bebesse a água ou a comida, você pegava HIV. Então, nós ficamos excluídas. Eu de contrapartida, também entrava na onda, grupo. Porque eu estava no grupo. Nós ganhamos, né? Porque esse tipo de amigo eu quero é longe também. Só que na época, a gente se sentiu muito mal. Sim. Imagina a rejeição de todos os lados. Andava na rua, a gente não podia passar na calçada. Porque as pessoas mandavam a gente ir para o meio da rua, a gente com medo do carro bater na gente. Era uma coisa... Quando eu descobri o HIV, eu resolvi trabalhar para isso, né? E eu cuidei de um rapaz, pessoalmente, né? Era um filho de uma moça que trabalhou para minha mãe, tal, um menino encantador, escrevia e tal. E uma vez deram uma surra nele. Porque descobriram que a surra bateram com pau para não pôr a mão. Nossa. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar com HIV. Eu trabalhei no Grupo Pela Vida em 1990. A bicha tá velha, né? Só para o pessoal, o que é o Grupo Pela Vida? O Grupo Pela Vida foi fundado no Rio de Janeiro pelo Herbert Daniel, que é uma pessoa que veio a falecer de HIV e que tinha... por meta, lidar com a pessoa soropositiva no final dos anos 80, começo dos anos 90. E existe até hoje. O Grupo Pela Vida é o grupo que faz a gestão do CRD ali no centro. Existe o Grupo Pela Vida do Rio de Janeiro, que é o precursor. Enfim, e aí foi feito para lidar, para receber a pessoa. Tinha uma coisa chamada chá positivo. Você ia lá tomar um chá com as bichas que já estavam contaminadas.
as travestis e tudo mais. Então, no Rio começou e veio aqui para São Paulo, se eu não me engano, foi 90, 89 ou 90. E eu comecei a trabalhar junto com eles aqui. Então, esse processo foi muito doloroso. E é muito doloroso ainda para muitas pessoas, né? Sim. Tem gente que sofre muito com o diagnóstico, apesar de ser um outro momento. Não, gente, agora nós pelo amor estamos de Deus, vivendo uma outra realidade. é o seguinte, né? se possível, não se contaminem, certo? Agora, se houver essa questão, a gente tem muitos mecanismos, tem muitas formas Hoje de nós lidar com temos isso. a PrEP e temos o PEP. A PEP, A PEP, a PrEP e o PEP, que tem o antes e tem o depois. Fora disso, você tem os medicamentos que te dão uma vida saudável. você tem a Doxipep agora, que é até para sífilis ou para outras doenças. Eu não vou saber enumerar porque não é minha praia. Sim. Mas leiam sobre Doxipep, porque além da PrEP, além da PEP, você hoje em dia pode fazer prevenção para algumas doenças, para algumas ISTs, Sim. sífilis, clamídia, Sim. que são tão comuns. Porque o pessoal fala, porque agora que liberou a PrEP e a PEP, é a festa do caqui. Mesmo liberado, gente, eu sempre uso camisinha, porque isso foi um Bom, trauma pra né? mim, viu? É bom, é prevenção combinada, né, amiga? Isso foi um trauma pra mim gigantesco, porque eu tinha muito medo de pegar HIV. Então ficou uma coisa assim, enraizada em mim. Claro. Hoje, aos 49, e olha que eu faço bastante sexo, viu, gente? Que bom, graças a Deus, amiga. Ai, vocês que não fazem, desculpa, mas eu gosto. Eu uso sempre preservativo. Eu não tomo esses remédios PrEP, antes, PEP. porque eu só tenho um rim. E aí, isso afeta o fígado, o rim, não Mas sei você o já quê. consultou seu médico Já pra saber? fui no médico. Aí ele falou, olha, não tá dando nenhum problema, mas se você não se sentir confortável, continue com o preservativo, o preservativo, claro. que é seguro, que é tão seguro quanto. E agora surgiu um novo medicamento que você usa semestralmente e parece que vai entrar no SUS agora. Exatamente. Então, a questão da prevenção... gente, pelo amor de Deus, tem estação do metrô que distribui PrEP, PEP, camisinha. A gente tem um lugar maravilhoso Exame ali. de HIV você faz. No Metrô República tem o Jorge Beló, que foi meu amigo e meu colega do Pela Vida em 1990, que é o centro do Jorge Beló, que é ali de testagem, distribuição de medicação. Tem self-dispenser, aqueles que você bota lá o seu código de barra, cai a PrEP para você leva embora, amigo. E ninguém nem vê se você tem vergonha. Ai, não quero aparecer no lugar. Eu quero que vejam. Eu quero que veja, eu pego mesmo. Olha, vou ser sincero, eu queria mais era que me visse pegando PrEP do que pegar o antirretroviral que eu tomo até hoje. Sim. Você acha que a gente não teve essa memória, sei lá, guardada assim através de algum documento, alguma coisa que pudesse fazer com que os jovens vissem como foi essa história da HIV, do HIV no caso, para que elas não fiquem achando hoje que porque tem todas essas coisas que eu disse, tá tudo bem. Ninguém precisa pegar HIV. Não, é o que eu falo. Pra falar a não verdade, pegue. né? Se puder, não pegue. Sim. Mas o que eu acho, Renata, é o seguinte, que, por exemplo, hoje eu me trato no CRT, certo? Quando eu ia visitar os meus amigos, no começo dos anos 90, no centro de referência ali, que ficava perto da Frei Caneca, aquilo era um lugar infernal. Era um umbral do inferno. Porque era só gente morrendo, gente muito doente, os médicos não conseguiam salvar aquelas pessoas. Tá. Hoje eu vou no CRT, que é lá na Vila Mariana, é um outro lugar. É um lugar que as bichas vão paquerar no CRT. Tomar chá. Amiga, eu tô lá, a outra tá lá, pra pegar um retroviral. Aí qual que você toma? Aí eu tomo esse. Vamos sair, vamos tomar um café? Eu já conheci gente, fui transar com a pessoa que eu conheci no CRT. Qual o problema? Nenhum. Só banheirão? CRT. CRT. Então, você entende como muda esse paradigma? Então, Sim. o que eu quero responder para você com relação a isso, acho que isso tem que estar documentado como um forte impacto que isso teve sobre a comunidade e tem sobre a comunidade. Né? Mas o mundo é outro agora. Então, por mais que a gente queira que essa geração entenda, elas têm que entender o que aconteceu em termos de comunidade, o impacto que isso foi, a gente não consegue gerar o mesmo impacto para essas pessoas mais jovens. Não, né? Não. Porque outro, ela né? é outro momento, Renata. É outro momento para mim, inclusive. Sim, né? sim. É outro momento do mundo. Então, saber o processo histórico serve para ser registrado e para a gente voltar sempre nele Para que isso não se para repita. que isso não né? se repita. Né? E aí vocês precisam eleger políticos que estão engajados com pautas que são
dos direitos LGBT. Então, esse ano é ano eleitoral, a gente precisa ficar muito ligado que a extrema-direita não está preocupada com direitos humanos. Não, absolutamente. Ao contrário, quer tirar o máximo de direitos que a gente tiver. Então, vocês que são jovens, que vão votar pela primeira vez, se preocupe com isso. Poxa, eu quero continuar tendo uma vida saudável, remédios nos postos de saúde gratuito, tomando PrEP. Que é um direito. Que é um direito adquirido. É um direito, mas que pode ser perdido. Pode ser perdido. Se você bota lá no Congresso uma turma de pessoas que são da extrema-direita, que não quer que a nossa existência seja saudável, vocês vão se arrepender amargamente. Então, vocês têm que votar em pessoas ligadas com as pautas dos direitos humanos, das pessoas que vivem em situação de rua, dos LGBTs, dos pretos, dos favelados. É sobre isso que a gente está falando, entendeu, gente? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sou um militante das causas LGBTQIAPN+, e sou um militante principalmente sobre a questão da velhice LGBT. Tem muitas pessoas na nossa comunidade que não são militantes, não são ativistas, que têm uma vida normal. Mas essa história, se você tem uma vida normal que eu quero dizer que não milita, não é ativista dessa causa e acha tudo isso uma bobagem, eu vou avisar você o seguinte: qualquer coisa que você acha que é direito adquirido, você pode perder a qualquer momento se essa extrema-direita louca entra no poder e coloca juiz no Supremo Tribunal que derrubem os seus pequenos direitos adquiridos. Pequenos. Né? Porque como cidadão eu sempre achei que eu tive direito a me casar, a ter filhos, a ter tudo que eu quisesse. Então, a fragilidade desses direitos adquiridos diz respeito a toda a comunidade LGBTQIAPN+, e as pessoas de bem, que eu não gosto de usar essa expressão, mas as pessoas que querem o bem das outras, e aos direitos históricos de qualquer pessoa. Sim. Sabe? Então, perder isso para nós é muito fácil. Perder a medicação que é distribuída como PrEP e PEP é muito fácil. Perder a medicação... Eu, sinceramente, quando houve aquele governo aterrorizante, há poucos anos atrás, eu tinha medo que a nossa medicação... E houveram momentos em que a medicação antirretrovirais faltaram. Atrasou, né? Atrasou. Tá? Porque o movimento estava muito ligado e foi para cima, porque senão... E aí esse é o outro ponto que eu queria chegar. O que se tem hoje de organizações da sociedade civil que trabalham com as questões LGBTQIAPN+, deve muito para esse momento da HIV/AIDS. Por quê? Naquele momento foi necessário que as organizações da sociedade civil se reestruturassem, porque o baque foi tão pesado para cima da comunidade que aquilo ficou perdido. Não dava mais para fazer uma coisa festiva ou fazer uma coisa mais irônica, não. Tinha que ter objetividade dentro da subjetividade. Então, a estrutura das organizações da sociedade civil, que hoje, isso não sou só eu que falo, isso não são palavras de João Silvério Trevisan, e que eu concordo em gênero, número e grau. Aí que eu quero trazê-lo aqui, inclusive. Traga, que ele é fantástico. Ele é fantástico. E o que eu quero dizer com isso é que essa estrutura que hoje se aplica, esse poder, entre aspas, de barganha e de pleitear políticas públicas, vem muito da epidemia do HIV/AIDS. Sim. Né? Bom, eu quero te pedir licença, porque eu quero fazer um merchan aqui do meu livro e já a gente volta. Que eu já li, que é maravilhoso. Gente, Renata Peron, Bendita Sois Entre as Mulheres. Esse livro conta a minha história de superação dos 7 aos 47 anos de idade. Eu estou com uma promoção maravilhosa, distribuo para todo o Brasil por R$ 79,90 e o frete é grátis. Então, se você quer conhecer a história de uma travesti que superou tudo e está aqui bonita, olha essa foto, só essa foto já vale a pena comprar, hein? Arrasa, né? Vocês me chamem aqui nas redes sociais que eu mando para todo o Brasil. Bendita sois entre as mulheres, porque enquanto não tem patrocínio, eu tenho que vender meu próprio peixe. Então, você que está aí, que quiser ajudar, além do livro, se também quiser patrocinar, eu vou amar o Pode Pôr, o podcast que fala, porque os outros não têm coragem, porque esses assuntos aqui são pertinentes, né? É isso mesmo. Eu super recomendo e eu sempre digo que o aqué não cai do céu, né, amiga? Pois é, a gente tem que batalhar, cada um batalha como pode. Né? Agora, vamos falar um pouco sobre solidão, família e acolhimento. A solidão é uma das maiores questões da velhice? Eu posso responder isso de várias formas. Se for falar antropologicamente falando, eu acho que existe uma solidão que é intrínseca da pessoa que em algum momento é a única contemporânea dela mesma. Né? Eu fico tão velho, ou então passo tempo para mim,
que eu acabo sendo a única pessoa que tinha a mesma idade que eu, que falava sobre as mesmas coisas, que estava próximo de mim. Isso é um grau de solidão muito intenso e que eu senti na minha avó quando meu avô morreu. Ela ficou só. Só da contemporaneidade dela, de quem era da época dela, de quem fazia esse par com ela. Uhum. Existe a outra solidão, que é aquela que é muito íntima e que a pessoa acaba, pela velhice, entendendo que ela não tem mais lugar e que não tem mesmo, às vezes, muitas vezes, lugar na sociedade e na existência humana. Então, ela se recolhe. Ela sempre responde ao estímulo externo. É isso que eu sempre... Sabe? Desculpa. As pessoas sempre... Nós, principalmente dessa comunidade, a gente está sempre em função do que o outro acha sobre a gente, que é uma cagada. Mas a solidão existe, sim. E aí tem aquela solidão da pessoa, especificamente da pessoa LGBTQIAPN+, que, primeiro, que você cresceu ouvindo que você ia ser uma pessoa sozinha. Eu cresci ouvindo isso. Porque se você for viado... Primeiro era viado. Aí depois eu percebi que não era viado, era traveco. Aí depois não é traveco, é boiola. Aí depois não é boiola, mas sempre assim, você vai sempre estar só. Você vai morrer sozinha. Vai morrer sozinha. Você não vai ter família do seu lado, você não vai ter filhos, não vai ter netos. E quem falou que isso é garantia de não solidão, né? Eu ter conheço filhos tanta gente que tem filhos pois e hoje vive só. Então, essa é a solidão que ela é meio que, principalmente na minha geração, um pouco... A geração mais jovem já vai ter um outro envelhecimento. Para isso que a Eternamente Soul trabalha. Não é só para cuidar das velhices LGBT. E falar nisso, quem é que chega lá na Eternamente Soul? Olha, em geral, primeiro que as pessoas vêm convidadas, ou elas acham na rede social e tal. Mas quem tem chegado mais são os homens gays. Mais velhos. Hoje em dia até a nossa vice-presidente lá está fazendo um movimento lá para chamar as mulheres também. Isso tem aumentado, tanto é que vai sair agora uma reportagem, só tinha mulher. Coincidentemente, foram gravar no dia, só tinha mulheres. A gente tem um afluxo muito grande das mulheres trans travestis, mas muito conectado com o serviço social. Com a necessidade de alimentação, com vulnerabilidades muito graves e tudo mais. As mulheres trans e travestis, temos pessoas, homens trans, mas o grosso da associação hoje eu diria que está mais mesclado, mas já foi muita lésbica, já foi muito gay e agora a gente está conseguindo fazer. Só que a quem chega, a gente atende do jeito que é possível. Sim. E o acolhimento funciona como? Funciona assim. Segundas-feiras, as pessoas vão lá pessoalmente ou nos ligam. Tanto eu, quanto a minha vice-presidente, quanto o Marcelo, que está lá disponível na segunda de manhã, que tem um grupo ótimo que chama Criativo, uma coisa assim, mas que veio desse grupo das mulheres trans e das pessoas que iam buscar a cesta básica e originou esse grupo bacana. Então, de segunda às 11 até às 17, só chegar na sede, que é na Rua Barão de Tapetininga 255, conjunto 1313 ali na República. Passa lá, a gente faz um cadastro, porque além de tudo a gente oferece oficinas, a gente tem 7 oficinas durante a semana, canto coral, teatro, roda de conversa, atividade. A gente tem pilates lá. Olha, que legal. Quarta-feira, a gente tem um monte de oficinas bacanas, estão todas nas redes sociais. E aí a pessoa diz se ela quer participar de alguma delas. Tem aula de espanhol, super bacana, você devia fazer, que é ótima. Eu vi, eu estava lá no dia que eu fui numa reunião e Foi. A Pepita é uma professora querida, essa é voluntária. Sim. Ela é voluntária mesmo. Então se alguém quiser se voluntariar, faz o quê? Então, se alguém quiser se voluntariar, aí nós temos o grupo de voluntariado. Essa pessoa pode procurar Eternamente Soul. No site está escrito lá contato @. Tem lá o telefone, tem o contato e tal. Para quem quer se voluntariar, o caminho é esse. Para quem quer participar da Eternamente Soul, como pessoa assistida, como tá lá com a gente, aí o caminho é segunda-feira, das 11 às 17, na nossa sede, ou telefona para a gente e a gente faz um cadastro para essa pessoa entrar num processo ali. Tá, e funciona de segunda a sexta? Segunda a sexta. Nós temos atendimento psicológico gratuito, atendimento jurídico gratuito. Veja bem, o jurídico é um acompanhamento jurídico. Né? Quando é alguma coisa muito séria, aí a gente tem parceiros que a gente pode passar
a bola do processo e tal. O psicológico não. O atendimento psicológico ele funciona muito bem. Nós temos 10 pessoas psicólogas que atendem nosso público, né, que estão se especializando no envelhecimento e na velhice LGBT. Uhum. O Brasil está preparado para cuidar da população LGBTI mais idosa? Não, absolutamente. O que a gente O precisa Brasil fazer? não está preparado para cuidar nem da população velha. Imagina da nossa, né? Da nossa. O que a gente precisa fazer? Na sua O que precisa fazer? Primeiro, precisa eleger pessoas da comunidade LGBTQIA+, que tenham juízo, que entendam que... Que vai envelhecer também primeiro, né? Então, 2050, Renata, 2050, nós teremos 60 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Mais do que... Eu serei uma dessas. Você será uma dessas e eu já terei morrido. Não, amiga, não quero. Tá bom. Deus me livre. Não, é verdade, Renata. Eu não quero fazer 90, 100 anos, tá aquela acabada. Eu vou, a hora que for para aí, eu vou. Renata, eu sou sobrevivente, como nós todos. Sim. Né? E eu, tá bom, tá bacana. Eu quero só ver meu filho ficar formado e, enfim, seguir a vida dele. Seguir a vida. Mas você me fez uma pergunta, eu te perguntei se o Brasil está não preparado está preparado para cuidar da O população. Brasil começou a pensar em velhice há muito pouco tempo atrás. Os países europeus, não estou falando, porque o Luiz fala de coisas europeias. Eu só estou falando de um mundo velho que pensa em velhice há mais de 100 anos. Nós estamos tratando com velhice há uns 30, 40 anos aí, muito... Superficialmente, né? Dos anos 2000 para cá, isso tomou um vulto maior. Por quê? Porque as pessoas entenderam que daqui a 20 e poucos anos nós teremos 60 milhões de pessoas velhas. Se a gente considerar 10% da população LGBT, 10% da população LGBT, nós teremos 6 milhões de pessoas idosas da comunidade LGBT. E vão para onde? E vão fazer o quê? Com as políticas... Hoje em dia LGBTs? Hoje em dia não há políticas públicas, com raras exceções, voltadas para envelhecimento e velhice da população LGBT. Assim, existem sim ações voltadas para isso. Por exemplo, o ambulatório Trans 40+, que eu falei para você, do queridíssimo Beijo Milton, do queridíssimo Milton Creniti, um médico geriatra fabuloso, um doutor nesse assunto, em outros assuntos. Existe o Diego Félix Miguel, que trabalha por políticas também, que trabalha com a SBGG, é um diretor acho que ele é presidente, diretor da área de gerontologia da SBGG de São Paulo, que é um parceiro também. Um beijo para você, Diego, que agora está saradão, a bicha resolveu, agora é uma boy magia, né? Isso. Mas são pessoas que eu sei que trabalham em prol dessa população, seja no atendimento público, seja... A Prefeitura de São Paulo, eu tive no grupo de saúde da Prefeitura, nós fizemos alguma coisa bem da Secretaria de Saúde, mas muito pífia. Muito, pífia não, foi muito boa intencionada, mas não andou. Né? Governo do Estado... Porque precisa ter leis, né? Com as leis precisa ter lei cumprida. E cumpri-las, né? Cumpri-las. Não, gente, porque tem uma coisa, a gente fala assim, precisa ter lei, tá? Aí a gente aprova uma lei. Uma lei que a gente tem aqui, que eu vou citar um exemplo, é a Lei 10.948, que agora fez 25 anos. Loucura. Só depois de 18 anos é que a gente começou a entender e usar mais essa lei. Durante esse período todo, não tinha consciência. Eu estou falando da comunidade LGBT. Não tinha consciência da importância dessa lei e que tinha que estar movimentando essa lei. Porque se ela fica lá, tem a lei lá e ok, não é? Então, a gente está com um projeto na associação, junto com outras associações, a gente vai juntar bastante gente, que a gente tinha o desejo de desenvolver uma cartilha sobre homofobia. Falar, isso já existe. Não existe uma cartilha. Mas o que é uma cartilha? É um letramento mais simples, mais objetivo e mais direto para as pessoas que trabalham com questões relacionadas à homofobia, transfobia e tudo mais. Quem é esse? É o menino gay que mora na periferia, mas também é o delegado. Sim. Também é o policial que não sabe nem como enquadrar aquele negócio. Tá na lei, é assim, tal. Mas eles sabem? Tá letrado sobre isso? Tá sensibilizado? Sobretudo, né? Sobre isso? Tá? Porque só letrar não adianta. Não, tem que sensibilizar. Você tem que ir lá conversar. Tá? A questão das instituições de longa permanência para as pessoas LGBT idosas, são as ILPIs, que antigamente chamavam de asilo. Existem parâmetros para essas pessoas, para eu viver numa instituição como essa? Não.
Eu preciso, além de letrar, sensibilizar o gestor, sensibilizar o grupo que trabalha. Aquele ator que fazia O Beissola. o Beissola fez uma denúncia agora há pouco, que ele não podia receber Não podia ter visita ninguém, não podia íntima. ter visita íntima, como se ele, por ser velho, acabou a sexualidade dele. Eu achei ótimo ele ter falado Então, sobre a Edith Modesto fundou a casa a instituição de longa permanência dela, porque ela não podia dormir com o marido dela, porque ele tinha Alzheimer, ela não. Numa instituição de longa permanência caríssima, que ela acabou fundando uma casa para ter esse direito. Sim, é Né? verdade. Então, existe a necessidade de mudar esses paradigmas, de entender que a sexualidade humana, ela morre com a pessoa. Ela não acaba aos 50 ou 60. Sim. Né? Olha, gente, nosso papo rendeu, né? Foi um prazer. Já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas eu quero, antes de encerrar, primeiro agradecer a você por trazer assuntos tão pertinentes para que essas pessoas que estejam aí se sensibilizem e entendam que você também vai envelhecer. Então você tem os seus minutos finais, pode olhar para aquela câmera ali e mandar mensagem. A Câmara da Verdade. A Câmara da Verdade, manda mensagem para os nossos. Não, então, eu não sei se eu tenho uma mensagem... Não vou falar nada positivo nem negativo, mas o que eu acho é o seguinte, que velhice é um mérito, não é um demérito. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês envelheçam, porque só quem sobrevive que chega à velhice. Então, parar de olhar a velhice como uma doença já é um bom começo. Nosso trabalho na Associação Eternamente Sou é para que as pessoas... voltado para as pessoas que hoje são velhas, mas para as pessoas que também envelhecem. E a gente envelhece desde a hora que nasce. Então, eu vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, @Eternamente Sou no Instagram, no Facebook. A gente tem um site bacana, é sou.org. Conheça o nosso trabalho e vamos em frente. A gente tem muito trabalho pela frente, isso é o começo de um legado. Obrigado, Renata. Obrigada a você, meu amor. E como sempre, eu quero que vocês me sigam nas redes sociais que vão estar aqui. Aqui embaixo vai ter um QR Code que eu quero que vocês ajudem o canal, porque sem o Aqué não tem como a gente continuar trabalhando, tá? Esse foi o Pode Pô, o podcast que faz, o podcast que fala, o podcast que questiona, tudo aquilo que vocês não têm coragem de fazer. Um beijo, nos vemos logo, logo. Bye!